Aleluia. Meus queridos irmãos, durante a exposição da Palavra de Deus, os irmãos podem fazer perguntas. Eu acho que ali, a Rebeca lê o que eles escrevem aqui, se for uma pergunta. Minha mãe lê e separou no final. Ah, tá. A irmã Alessandra vai separar ali para nós. Esse estudo, ele não é difícil. Nenhum estudo é difícil. Porque o Espírito de Deus é a nossa luz. Mas existem estudos que requerem maior atenção. Esse é um deles. Então, vamos orar ao Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo, e logo depois vamos explicar e ouvir a voz de Deus da sua palavra maravilhosa. Amém? Paz do seu irmão Michel, glória a Deus, prazer te ver aí, varão. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra em nosso coração. Venha sobre nós a tua misericórdia. Explica-nos, ilumina-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lembrando sempre, irmão, que o nosso método é bíblico, então não é teológico. Eu não quero que vocês entendam a opinião de Armínio, Calvino, Eduardo e qualquer outro. Eu gostaria que os irmãos entendessem o texto, o que está escrito. Porque não poderemos chegar na porta do céu e falar, eu creio na Assembleia de Deus. Maranata para sempre, Batista até morrer. Não adianta. Nós só poderemos ser salvos se chegarmos no céu e reivindicarmos a palavra de Deus. É a palavra que nos julgará. João 12:48. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então nós seremos salvos pelas obras que houvéssemos feito, não seremos salvos pelo tempo de servidão a Cristo, não seremos salvos pela força, pela beleza, pela riqueza. Somente seremos salvos pela graça. A graça através da palavra. Então use a palavra viva de Deus. Amém? E aqui na sétima trombeta, diz assim: tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Muito bem. Fazendo um resumo da nossa pregação anterior, lá na terça passada, Jesus arrebata a igreja. E imediatamente inicia-se a grande tribulação, porque sai o primeiro selo, que é o cavalo branco. Mas quem abre os selos? Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico dizendo ao Cordeiro: digno és de abrir o selo. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então quem abre o selo é o Cordeiro Jesus Cristo, ressuscitado e vivo, ele que abre o selo. E o que é selo? Selo é um sinal de propriedade, mas também selo é algo que está travando, algo que está fechando alguma coisa, lacrando alguma coisa. Você lacra com um selo, você sela. Quando Jesus vem e abre o selo, ele está mostrando coisas ocultas. Então abre-se o primeiro selo e sai o cavalo branco, que recebe uma coroa. Esse cavalo branco é o anticristo, que iniciará no mundo um reino de falsa paz. O coronavírus nos mostra, meus amados irmãos, que uma epidemia assassina capaz de matar pessoas em horas ao invés de dias, fará com que todos os reinos da terra se curvam perante um líder mundial capaz de evitar a morte de milhões e milhões de pessoas. Hoje nós estamos vivendo um sinal do que será. Hoje vivemos o princípio de dores. Hoje vivemos Mateus capítulo 24, versículo de 1 a 13. Hoje nós vivemos os sinais daquilo que ocorrerá durante a grande tribulação. Depois abrir-se-á o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo. Nenhum deles foi aberto ainda. Abrir-se-á o quinto selo, o sexto selo. Quando abrir-se o sétimo selo, como vimos no último encontro, nós teremos 7 trombetas. Tocar-se a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E chegamos aqui na 7ª trombeta. Na semana passada, terça-feira passada, nós observamos o que contém cada trombeta, mostrando a impossibilidade delas terem tocado. Basta que a pessoa seja alfabetizada e leia a Bíblia em português, e ele verá que aquilo que está escrito é impossível de ter acontecido, a não ser que alguém torça o texto, invente um sentido simbólico e atribua o significado que a sua boa imaginação quiser.
Mas esse não é o método que nós queremos. O método que nós queremos não é fabricar significado, é respeitar a revelação do texto. Porque o texto é inspirado. E a inspiração profética merece o respeito devido. E o primeiro respeito devido é a integridade do texto. Quando o texto afirma que é simbólico, então aplicamos o simbolismo. Quando não, aplicamos o respeito à revelação textual. E aqui na sétima trombeta nós temos o seguinte, e aí é que requer mais atenção. A sétima trombeta, ela mostra 8 visões. Por isso que eu parei um pouquinho para você entender. Quando ele tem o toque da sétima trombeta, se mostram 8 visões para João. É aí que eu queria que os irmãos prestassem bem atenção. A primeira visão das 8, que está na sétima trombeta, e o irmão pode discordar, por favor, nós estamos numa democracia livre, por enquanto, né? Por enquanto estamos numa democracia livre. Muito bem. A primeira visão, 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus. Olha o que João viu, versículo 16. 24 anciãos. E esses anciãos, eles adoram a Deus. Eles glorificam a Deus. E aí vem o verso 17, que eu queria ler a glorificação deles, que diz assim: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Olha quem é o Senhor. Olha porque ele repreende o corona e repreende qualquer coisa. Porque ele ressuscita mortos. Olha porque ele tem o poder de curar e é o Deus que cura. Ele é chamado Deus Todo-Poderoso. Ele levanta o paralítico e abre o olho do cego. Ele dá ao surdo a capacidade de ouvir e ressuscita os mortos. Não há poder que o limita. Que és, que era e que há de vir. Que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, a primeira visão, dentro das 8 que são componentes da sétima trombeta, a primeira visão é essa dos 24 anciãos adorando o Senhor. Confere na sua Bíblia, por favor. Depois eu tenho o capítulo 12. Desculpe, irmãos, desculpe. Dentro desta visão ainda, abriu-se no céu o templo de Deus, verso 19. E a arca do concerto foi vista no seu templo. E ocorreram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Isso ainda dentro dessa primeira visão. Ou alguns podem também achar que é uma segunda visão, né? Depois eu tenho a mulher e o dragão, que é o do capítulo 12, versículo 1. É uma visão linda que João teve, explicando todo o processo de salvação da humanidade em 17 versículos. Com a presença de Satanás, de Israel, do nascimento de Jesus e assim por diante. Tá? A terceira visão é o próprio anticristo. A besta que subiu do mar, capítulo 13, versículo 1 a 9. A quarta visão, capítulo 13, versículo 11 a 18, que é o falso profeta, com o seu sinal, o famoso sinal da besta. Amém? Glória a Deus. Aqui, no capítulo 14, eu tenho mais uma visão. Todas essas visões estão dentro da sétima trombeta, tá? Que seria a visão dos remidos, dos salvos na grande tribulação no Monte Sião. Depois eu tenho mais uma visão, dentro da sétima trombeta. 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Depois eu tenho a visão da ceifa e vidima. E aí então é que finalmente, fechando esse ciclo de visões, é que eu terei a visão dos 7 anjos com as 7 pragas, com as últimas pragas. Então, antes de nós explicarmos as primeiras taças da ira de Deus, eu gostaria de lembrar à igreja esse cuidado, de que a sétima trombeta, ela é acompanhada com muitas visões. E a última visão é que são as 7 taças da ira de Deus. Amém? Glória a Deus? Tudo bem. Vamos então ao capítulo 15 e lemos o versículo 1. Vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas,
porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, nesse momento, fechando esse ciclo de visões, João vê 7 anjos com 7 pragas nas suas mãos. E essas pragas estão dentro de taças que serão derramadas sobre a humanidade. Ok, então vamos conferir no texto o que acontece. João também viu um mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do seu número, do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, que são as pessoas salvas, que não receberam o sinal da besta. Sempre alguém pergunta assim, pastor, se colocar um microchip hoje é o sinal da besta? Irmãos, o sinal da besta é desconhecido. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que existe uma dica, existe uma informação para você entendê-lo, que é o número de um homem, 666, mas não quer dizer que esse é o próprio sinal. Confere lá o texto, leia devagar, leia com atenção, versículo 8, capítulo 13. E aqui está dizendo que muitos não o aceitarão e que serão mortos por isso. Mas eles estarão diante de Deus e salvos. É versículo 18, pastor. Sim, começando, né? 13, 18, não 13, 8. Aqui a nossa produção nos ajudou. 13, verso 18. Muito bem. E eles cantavam, esses remidos, o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Muito bem. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso, o templo do tabernáculo, o testemunho, se abriu no céu. Aleluia! E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelo seu peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Irmãos, convém lembrar que a terra já está destruída pelas trombetas. A terra, logo na primeira trombeta, já recebeu um asteroide enorme. Na abertura dos selos já foi uma destruição em massa. A terra já passou por terremotos, se eu não me engano aqui o 6º selo, por terremotos que retiraram todas as ilhas do seu lugar. Terremotos tão violentos que rasgaram continentes, que submergiram milhares de cidades e fizeram romper montanhas enormes onde antes haviam planícies. Tsunamis avassaladoras. O mundo já não terá mais satélites, internet ou tantas coisas, porque quando a Saraiva, formada por milhões de meteoros, caírem na Terra, já vão destruindo todos os tipos de satélites de comunicação e nós teremos uma civilização aqui muito próxima do mundo medieval. Se não for próxima dos tempos de Noé. Tamanha destruição sobre a Terra. E agora, mesmo assim, a ira de Deus virá com as taças de Apocalipse. Ninguém é obrigado a crer nisso, mas é isso que diz a Bíblia. E o que a Bíblia diz, se cumpre. João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jeremias 1,12. Eis que velam sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Mateus 26, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos ver o que acontecerá com cada taça? Vamos lá? Capítulo 16, versículo 1. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A primeira taça será derramada sobre a terra,
E todos os homens que adoravam ao anticristo, que adoravam ao falso profeta, eles serão atingidos ou por bactérias ou por vírus, e eles serão envolvidos numa grande peste, uma chaga maligna. Então, algum tipo de bactéria que provoca feridas fortes. É o que diz a Bíblia. E hoje sabemos que isso está muito possível. Versículo 3, segundo anjo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Toda a alma vivente. Aleluias. Então o segundo anjo derramará sua taça sobre o mar, e o mar se tornará podre, e não haverá no mar nenhum peixe. Irmãos, a situação do planeta Terra será inabitável. Será em destruição intensa. Terceiro anjo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos céus e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. E eu vi os anjos das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és, que era e santo és, porque julgaste estas coisas. Observa, povo de Deus, que o fato disso estar acontecendo tem a ver com os pecados de hoje. Observa que os anjos não estão dizendo assim: ó Senhor, tu está castigando alguém. Não. Os anjos estão dizendo: esta é a retribuição da vida imunda, profana, que os homens escolheram viver carnaval após carnaval, festa após festa. Sabe que as pessoas não estão, irmãos, hoje, nas depravadas situações do pecado? Alguns, porque estão com medo do coronavírus. Mas ainda bem que muitos outros, porque eles voltaram à primeira fé, primeiro amor, e estão libertos do poder do pecado. Mas muitos só estão esperando o risco da morte ir embora para voltar à sua vida dissoluta e ímpia, provocando assim a ira de Deus. E os filhos da desobediência entesouram a si para a ira de Deus. Vamos ver o quarto anjo? Aleluia. Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Observa que a primeira taça foi sobre homens ímpios. A segunda taça sobre os oceanos. A terceira taça sobre todas as fontes de água. A quarta taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. Olha o que os homens fizeram. Blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Já eram os homens que escolheram a vida de adoração às obras do inferno. E eles não se arrependeram. E eles não buscaram a Deus. O sol receberá uma taça da ira de Deus e ele explodirá com explosões tão violentas que vão elevar a temperatura da terra de uma maneira exorbitante. E os homens talvez terão que viver com 60 graus na terra, 70 graus na terra, se escondendo debaixo de construções, buscando formas de refrigerar. Mas não se esqueça que se eles correrem para o mar estará podre. E não se esqueça que se eles correrem para as fontes de águas, as fontes estarão em sangue. Então eles não terão muito o que fazer. Muito bem. Versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Olha o que é um coração obstinado, que só enxerga suas próprias razões. Hoje já existem pessoas assim. Romanos capítulo 1, versículo 31 diz que existem muitas pessoas assim, obstinadas, de coração endurecido, não conseguem perdoar. Todas as vezes que abrem a boca é para falar mal de alguém, ou para transferir a alguém a razão deles serem o que são.
Às vezes ele fala assim, não, eu estou assim porque fulano fala mal de mim, não, eu estou assim porque me roubaram, não, eu estou assim porque eu me decepcionei com o pastor fulano, eu estou assim porque eu me decepcionei com aquela irmã. Ele sempre transfere, é o meu marido que me faz assim, é essa mulher que não vale nada, eu sou assim por causa desse filho que eu fiz isso pela vida toda. Sempre transferindo para alguém a responsabilidade daquilo que ele é. Nunca se esqueça. Nós só começamos a crescer quando entendemos que o caminho é entre eu e o Senhor. Não adianta justificar a nossa situação. É preciso arrepender-se, levantar-se e ir ter com meu Pai. Foi isso que o filho pródigo fez. Você não merece ser apenas alguém que joga culpa em outros. Mas você merece ser livre, vitorioso e vencedor. E o Senhor quer te dar essa vitória hoje. O Senhor quer te fazer assim. Vamos continuar no sexto anjo? Olha o sexto anjo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a sexta taça foi derramada sobre o rio Eufrates e ele foi seco para que exércitos do Oriente invadissem Israel, chegassem até Israel. E além disso, poderosos espíritos enganadores foram utilizados para levantar exércitos de pessoas a acreditar que deveriam destruir Israel. E marcharão sobre Israel. E ocorrerá a batalha do Armagedon. E essa batalha do Armagedon, ela será marcada por uma grande obra, que é a volta do Senhor Jesus Cristo com a igreja, resgatando Israel, que se voltar a ele, e iniciando o milênio. A descida de Jesus com a igreja, iniciando o milênio. Quando o Senhor, pela palavra da sua boca, destruirá os exércitos inimigos. Quando o Senhor separará as nações bodes das nações ovelhas, as nações amigas de Israel e o remanescente de Israel, se converterá a Jesus Cristo de todo o coração. E então iniciará o milênio. E a igreja poderosa estará com o Senhor. Descerá com o Senhor. Aleluias. E assim, meus amados irmãos, vamos ver agora a 7ª trombeta, verso 17. Ou melhor, a 7ª taça. O 7º anjo tocou a sua taça no ar, derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Olha que coisa linda, irmão. A 7ª taça foi jogada no ar. E quando ela foi jogada no ar, uma grande voz saiu do trono de Deus e disse, está feito. Houve vozes, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto como nunca antes tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Irmãos, a palavra de Deus, você imagina que terremoto será esse? Porque aqui em Apocalipse diz que teve um terremoto nos selos, que todos os montes da terra tremeram e todas as ilhas foram removidas do seu lugar. Depois eu tenho, durante as trombetas, um terremoto tão violento que rasgou o Oriente Médio. E agora eu tenho um terremoto tão violento, mas tão violento, que a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a Terra estará debaixo de uma nova composição geofísica. Ela não será mais a Terra que hoje você conhece. Eu não sei se a África serão 3, 4 continentes, a América do Sul 4 continentes. Ninguém sabe que parte da América do Sul vai submergir, que parte da Ásia. A terra será rasgada e reconstruída. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Grande saraiva são milhares de pedras pesando 50, 200, 100 quilos.
A nossa terra, Apocalipse é claro e repetitivo nisso. O nosso planeta será bombardeado durante os selos, durante as trombetas e durante as taças. Seremos bombardeados. Milhões de meteoros, milhares de pedras gigantes e centenas de pedras enormes e umas 2 ou 3 montanhas incandescentes. O nosso planeta não será mais o mesmo. Igreja, se prepare para ir embora. Se prepare para o arrebatamento. Igreja, não deixe a sua casa ser diferente da casa de Deus. Não deixe a sua casa ser diferente da casa do Senhor. Que a sua casa seja a morada do Espírito Santo. Que a sua sala, que na sua televisão, somente sejam exibidos aquilo que o Espírito de Deus assiste ao seu lado. Que o seu leito seja um leito santo, que a sua casa seja uma casa convertida, que você seja um instrumento de Deus. Pastor, mas como posso ser só eu sirvo a Deus aqui? Então você é o altar, você é o instrumento do Senhor. Consagre o teu coração. Não espere a grande tribulação, ela será terrível. E após a 7ª taça, irmão, aí nós temos o capítulo 17, que é a visão sobre a queda de Babilônia. O capítulo 18 também, sendo que uma é Babilônia espiritual e outra é física. E no capítulo 19, nós temos agora a finalização de toda a grande tribulação. Se o irmão observar no verso 1, depois destas coisas, isto é, depois das taças, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Observa como a adoração é contínua e permanente nos céus. E se os irmãos continuarem lendo, verão a adoração do capítulo 19 todo. E aqui no verso 11, o final da grande tribulação. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, seus olhos são como chama de fogo. Aleluias! E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Esse cavalo branco é Jesus. E um dos nomes de Jesus é a Palavra de Deus. Você entende por que alguns pastores, alguns evangelistas, eles falam mal da Bíblia? Porque Satanás quer falar mal de Jesus. Quando você fala mal de Jesus, da Bíblia, você está falando mal de Jesus, porque um dos nomes de Jesus é a Palavra de Deus. E então, prosseguindo, seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Vi a besta, falso profeta, o anticristo, os reis da terra, seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que dizia que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. E esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu acabei de ler para a igreja o Armagedon. Nos últimos momentos, talvez nas últimas semanas da grande tribulação, Israel será atacado por exército de todas as nações que odeiam a Deus. E o anticristo é chamado aqui besta. E o falso profeta é chamado de segunda besta. E esses dois grandes líderes
que guiarão a humanidade por 7 anos antes da grande tribulação, que operarão maravilhas, sinais, prodígios, que serão adorados e as suas imagens estarão sobre a terra. Esses 2 serão lançados no lago de fogo, ainda vivos, imediatamente. Morrerão e serão lançados no lago de fogo. Satanás será amarrado por 1000 anos. Jesus, com a palavra da sua boca, esmagará os exércitos de homens. E, segundo Zacarias, eles serão devorados ainda vivos, as suas línguas cairão, seus olhos cairão, e eles morrerão. E imediatamente, ao lado da sua igreja remida e glorificada, o Senhor iniciará o milênio na terra. Satanás será preso e iniciará o milênio, onde o Senhor governará o mundo por 1000 anos, aqui na terra, tomando Jerusalém como centro do seu governo. Isso cumprirá quase a metade do livro de Isaías. E cumprirá as profecias de Ezequias, os profetas menores, Malaquias, Zacarias, Oséias, os profetas menores que trabalharam sobre o milênio, e cumprir-se-á centenas de profecias acerca de Israel que ainda não se cumpriram. E após o milênio, aí nós teremos o juízo do trono branco. E após o juízo final, nós teremos novos céus e nova terra. E a humanidade não existirá mais enquanto corpo orgânico feito de carbono. E existirá apenas a igreja glorificada do Senhor Jesus Cristo. A noiva amada, o corpo de Cristo. A igreja triunfante, herdeira com o Senhor. Que toda esta palavra, irmãos, sirva para nos despertar e possamos cultivar um relacionamento prático e real com o Senhor. Um relacionamento cheio do Espírito Santo. Um relacionamento cheio da glória de Deus. Creia na palavra. Viva a palavra. Pregue a palavra. A palavra de Deus é vida de Deus. Abençoe a sua família. Eu queria que você levantasse as suas mãos comigo assim agora. Em nome de Jesus. Orando nesta hora. Pai querido, em nome de Jesus nós repreendemos o colapso do coronavírus no Brasil. Em nome de Jesus, nós repreendemos as enfermidades. A tua palavra diz que se creres, verás a glória de Deus, meu Pai, e nós cremos. O Senhor levanta o paralítico, o Senhor levanta o cansado, o Senhor levanta o que não tem força, para que o teu nome seja exaltado. Reveste os teus servos de saúde, de força, vida, poder. Protege, Senhor, cada um, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Está encerrado em nome de Jesus. Um grande abraço.